você abrisse comigo a sua Bíblia, em Romanos capítulo 8. Nós damos graças a Deus pelo privilégio que tivemos de estarmos aqui pela manhã, onde o Senhor falou de uma maneira muito especial com alguns de nós que estivemos aqui. E à tarde também foi muito especial sobre as câmaras santas, onde Deus falou conosco de uma forma muito especial. Foi muito bom, muito privilégio para nós termos o domingo a oportunidade de buscarmos o Espírito Santo, de falarmos com Deus, não é verdade? Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Todos acharam? O apóstolo Paulo falando sobre nós, que somos filhos de Deus, e ele fala sobre esperança, e esperamos, e com paciência. E depois ele diz assim, da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Podemos assentar. O apóstolo Paulo fala sobre o ajudador Espírito Santo. Ele começa a falar sobre que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Diga-se de passagem que ele não estava falando aqui sobre pecados, de forma alguma. Ele estava falando das fraquezas que temos por, às vezes, não sabermos, nortearmos e discernirmos as coisas. São essas fraquezas das quais ele relata. Aqui você não pode olhar e dizer, o Espírito Santo me ajuda no meu pecado, de forma alguma. Essas fraquezas, do qual o apóstolo diz, são fraquezas, como o apóstolo Paulo diz, quando fraco estou forte, e assim por diante. Se você percebe o texto 27, ele fala que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós, e Deus que examina os nossos corações sabe o que o Espírito Santo quer. No 28 ele diz assim, também sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No versículo de número 9 ele diz, sabemos que nós fomos chamados para nos tornarmos a imagem dele. E no 30 ele termina de uma forma muito especial, que diz que somos predestinados, chamados, justificados e glorificados. Mas vamos nos ater no versículo de número 26. Está escrito aí, que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Por qual motivo? Porque nós não sabemos como pedir. Ou seja, as nossas orações não são corretas. E olha que Paulo se inclui nisso, tá? Então ele diz assim, de maneira que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Na hora certa e justa, achamos que o que estamos pedindo é correto. Estamos passando por uma prova e pedimos livramento. Errado? Estamos pedindo errado. Temos que pedir graça e força para darmos conta de passarmos pela prova. Esse é só um exemplo. Aí ele diz assim, como convém, não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito, ele vai diante de Deus intercedendo de uma forma não interpretativa por nós, de uma forma que é só dele, pedindo o quê? Reformulando a nossa oração. Então, o que o Espírito faz? Ele reformula a nossa oração diante de Deus e depois trabalha conosco pela palavra para nos convencer da maneira certa e do jeito certo de pedirmos. Por quê? Bom, porque nós não somos juízes perfeitos da nossa condição. Você já foi alguma vez juiz perfeito da sua condição? Quem daqui foi? Nenhum de nós. Na primeira instância, quando você julga a sua situação, você vai se defender, puxar a sardinha para o teu lado, de preferência, o peixe inteiro, se for baleia, é baleia. Tudo você puxa para o seu lado. Nós não somos juízes perfeitos da nossa condição. Então, toda vez que passamos por uma situação, nós não sabemos julgar a nossa situação, porque estamos cegos por inúmeras situações. Então, aí entra o Espírito Santo para tanto nos convencer, quanto falar com Deus sobre a nossa situação. Segundo, nós muitas vezes separamos a finalidade do meio. Deus usa meios para alcançar a finalidade. Então, se eu quero aquela bênção, aquele projeto,
tem que existir os meios. Só que eu não consigo entender os meios. Não aceito os meios. Mas os meios são importantes para que eu chegue naquele objetivo. Eu não quero aquela bênção? Então, aquela bênção vai precisar destes meios. Não, não quero esses meios. Não, mas para alcançar aquela bênção é só por esse meio. Não, eu não quero. Então, você não quer a bênção. Você quer aquela bênção? Quero. Então, tem que ser esses meios aqui. Mas, Senhor, não, tem que ser esses meios. Porque se não houver esses meios, não tem aquela bênção. Então, nós queremos separar os meios da finalidade, não tem como. Outra coisa, característica que o Espírito Santo tem que ajudar na nossa oração, que a nossa visão é muito curta, é muito limitada. O Espírito Santo vê muito longe. Ele vê tudo. E a nossa visão é muito limitada, muito curta, muito diminuta. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Lembre-se que o apóstolo Paulo está dizendo que diante de Deus ele intercede. Por mim e por você. E nos convence e nos ensina. Diga amém. Não basta fazer o que é bom, tem que saber fazer do jeito certo. Orar é bom, mas tem que ser feito do jeito certo. Vamos examinar 3 pedidos que foram feitos. Quero que você vá comigo em 1 Reis 19. Eu quero falar de um homem chamado Elias. 1 Reis 19. Eu quero que você consiga entender a situação que Elias estava vivendo. Elias era um homem muito determinado, muito convicto. E para as pessoas que são determinadas e convictas, morosidade e dubiedade é muito difícil, machuca. Machuca. Elias era uma pessoa muito radical, muito convicta, muito determinada. E a oscilação do povo machucava ele. Peraí, Deus é Deus. Deus é Deus. Por que esse povo ainda titubia? Por que esse povo pestaneja? Isso machucava a alma dele e judiava da alma dele. E ele teve todas as etapas e obedeceu a Deus em todas as ordenanças. De repente, ele descobre que Jezabel quer matá-lo. Eu vou dizer uma coisa, Elias não tinha o perfil de um homem que corria da morte, porque ele pediu a morte, ele não estava com medo de morrer. Ele não estava com medo de morrer, porque ele pediu para Deus. Ele era profeta. E a palavra dele tinha força, poder e autoridade. E ele chega para Deus e diz assim, eu quero morrer. Eu quero que o Senhor me leve. Porque eu não quero mais viver essa situação. Nunca pense que Elias estava fugindo de Jezabel. Não. Nunca pense que Elias acovardou-se porque ele estava com medo de uma mulher maligna. Se pensar isso, você vai ter que acertar com ele lá em cima. Não, não pense isso. O que acontece com Elias, que Elias estava cansado. Muito cansado. E quando você fica cansado, você é um perigo para ti mesmo. Muito cuidado com o seu cansaço. E o cansaço ocasiona quando você não tem o objetivo e o hábito de revigorar-se em Deus. Muito cuidado com o cansaço. A vida cansa, as pessoas cansam, as situações cansam. Mas se você não tem o cuidado de refrigerar-se, como o próprio salmista diz, ele me faz deitar em pastos verdejantes e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O próprio salmista, ele diz, Deus, eu preciso que o Senhor me refrigere, porque senão eu não vou dar conta. Se a sua alma não encontra em Cristo, em Deus, o refrigério, você vai entrar em uma situação de cansaço que você não vai dar conta. E as suas orações vão ser orações de desistência. Mesmo quando elas não estão dizendo que querem desistir, você está dizendo que está desistindo. Existem muitos crentes hoje que suas orações são tão resumidas, por quê? Eles se mantém numa oração de ação de graças, numa oração, Senhor, muito obrigado por tudo, obrigado pelo pão, porque se eles fossem abrir a boca, eles diriam, Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais viver, eu não aguento isso, aquilo outro, eu não suporto mais viver desse jeito. Para que eles não digam isso, eles resumem as suas orações em algumas frases bem boladas de ação de graças, para que eles não possam entrar nas minúcias delicadas do seu dia a dia. Mas Elias era um homem que tinha comunhão com Deus, e ele falava e ele desabafava, e ninguém pode culpá-lo por ele ser tão aberto, tão escancarado e tão livre.
Ele fica sabendo que Jezabel quer matá-lo e persegui-lo, ele deixa o seu moço. E a Bíblia diz assim, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Você acha realmente que Deus ia ouvir essa oração de Elias? Não. Ele não ia ouvir essa oração. Ele não ia fazer aquilo que Elias estava pedindo. Por quê? Porque Elias estava pedindo, em nome de seu cansaço, em nome de sua frustração, de seu desgosto, em nome da falta de credibilidade do povo. Elias, naquele momento, havia se esquecido de uma particularidade fundamental do cristão, que é entre ele e Deus. Por mais que você se machuque nos seus relacionamentos, por mais que você se frustre nos seus relacionamentos, a sua individualidade para com Deus, ela é única. E você não pode se esquecer disso. Jesus disse, Pai, faça deles um comigo. Elias, por alguns momentos, ele se esquece que ele, Deus, tinha um pacto particular, individual, independente. Assim como Moisés, quando bate na rocha, se envolve com o povo e se esquece, ao invés de falar com a rocha, bate na rocha. Naquele momento, Elias estava envolvido pela circunstância, estava envolvido pelo povo, por todo o desgosto, por toda a situação política e espiritual da nação. E ele começa a misturar as coisas, ele começa a misturar o comportamento do povo, a religião do povo, a política, com a sua vida espiritual e os planos que Deus tem para ele. E ele começa a misturar e ele começa a corromper a sua oração. E ele diz assim para Deus, Deus, eu te peço que o Senhor me leve embora. Meus pais morreram, o que tem eu morrer? O Senhor prometeu o meu arrebatamento, mas eu não faço questão. Eu posso morrer agora, o que eu quero é ficar livre dessa situação. Muito cuidado quando você ora para Deus. Nós estamos falando de orações equivocadas. Quando você diz para Deus que você quer ficar livre da situação. Se Deus não quer que você fique livre dela. E você ora a Deus e diz, Senhor, eu quero ficar livre, eu não aguento mais. Eu quero que o Senhor elimine, eu quero que o Senhor faça, eu quero que o Senhor destrua. Eu quero que o Senhor me tire, eu quero que o Senhor, eu quero que o Senhor, eu quero que o Senhor. Se não for o momento, não for a hora, não estiver nos planos, não vai acontecer. E é o que ele pede. Ele diz, Senhor, eu quero partir, eu quero ficar livre dessa situação. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, já preguei, já ensinei, já mostrei, já provei, o Senhor já derramou e não adiantou nada, então eu não quero mais saber. Só que Elias, ele não tinha terminado o trajeto e o propósito dele na terra. Eu tenho um propósito para a minha vida, você tem um propósito para a sua vida. E infelizmente as nossas orações, elas não são casadas com esses propósitos. Muitas das nossas orações, ao contrário, querem fazer com que a nossa vida fuja do propósito que Deus tem para nós. E Elias pede para Deus para morrer, mas Elias tinha que viver mais algum tempo. Porque Elias tinha que deixar um substituto à altura. Deus não ia deixar Israel, mesmo Israel, na sua torpeza, sem uma cobertura espiritual. E Elias ainda tinha que discipular um moço. E ele ora a Deus, Senhor, me leve embora, eu quero ir embora. Jó fez essa oração, e acredito que muitos aqui já fizeram. Deus, eu não aguento mais, eu gostaria muito que o Senhor me recebesse na glória. E você ainda está aqui, por quê? Por que você ainda está aqui? Porque Deus tem um propósito com a sua vida. Porque orações de desistências não ficam bem, não caem bem para você. Não caía bem para Elias. Ainda bem que só eu e você sabem, e todas as gerações sabem, ainda bem. Não ficava bem para Elias o que ele estava dizendo. Não fazia parte do perfil dele. Um homem arrojado, destemido, um homem totalmente convicto, certo, cuja palavra é isso mesmo. Mas ele tinha coração, e acertou em cheio. Ele era um ser humano. Ele não era um anjo, ele era um ser humano. E ele estava abalado. E ele estava triste. Sim, ele era um grande profeta. Só que ele também era um ser humano. E muito cuidado quando você faz oração apenas como um ser humano. Vai sair besteira.
Muito cuidado. Quando o seu lado cristão não está presente nas suas orações. Quando o seu lado convertido não está presente e apenas você fala como um ser humano, aí entra o Espírito Santo de Deus, ajudador, ajudando na sua fraqueza. Que fraqueza? Falta de compreensão, falta de interação com Deus, desânimo, prostração, intercedendo. Pai, não ouve não, não ouve não, não ouve, não é isso aí que ele tem. Eu vou mudar a oração e vou converter ela do jeito certo. Senhor, dê graça a ele, dê força a ele, anima ele, dá um sinal para o bem, faz alguma coisa, levanta ele, e o Espírito Santo intervém para quê? Para que o Filho de Deus... Pastora, se Deus não vai ouvir minha oração, por que o Espírito Santo tem que ir diante de Deus e mudar ela? Se Deus não vai ouvir, estou falando besteira, deixa para lá. É assim? Não. Por quê? Porque nós não somos qualquer pessoa. Nós somos pessoas especiais. Somos chamados, predestinados e glorificados, justificados. E jamais Deus vai permitir que nós oremos errado e permanecemos no erro. Ele enviou o Espírito Santo para interceder por nós nas nossas fraquezas e consertar as nossas orações diante de Deus e consertar os nossos posicionamentos na terra. Você está sentindo um conserto do Espírito Santo aí com você? Oh, não é assim, é desse jeito. Você está muito teimoso, não é dessa maneira. Você vai fazer assim, é deste jeito que a coisa tem que acontecer. Você percebe o que você está fazendo, você está voltando, você está retrocedendo, você está se tornando igual você era antes. Olha, cuidado, o pecado que você deixou, ele pode te achar. Vamos abrir o olho, vamos entender, vamos compreender. Por quê? Porque quando você ora uma oração errada, é sinal que você está convicto que ela está certa, é sinal que você está convicto que aquilo é o correto. Então, além dele mudar essa oração diante de Deus, ele vem para você consertando, mudando as suas convicções, convertendo o que você pensava que era certo e não é certo. Ele não vai deixar você fazer uma oração e acreditar que aquilo é o melhor para você, que aquilo é o bom para você. Elias pede para morrer. Elias não pode morrer. Olha para o seu irmão e diga: Elias não pode morrer. Você sabia que existe dentro de você um Elias? Elias não pode morrer. Aquela pessoa que ama a Deus e que faz tudo por Deus. Aquela pessoa determinada, ousada, corajosa. Aquela pessoa intrépida, forte, destemida. Aquela pessoa que crê e acredita nos projetos de Deus não pode morrer. Elias não podia morrer sem deixar um legado. Ele tinha que deixar um legado. Ele não podia ser arrancado simplesmente da terra porque ele queria. As suas orações não podem ser egoístas, porque senão Deus não vai ouvi-la. Aí o Espírito Santo vai ter que reformá-las diante de Deus e reformar o seu conceito de egoísmo. Mas de vez em quando que é bom ser egoísta, é bom, na verdade. É bom ou não é bom? Vamos falar a verdade, nós estamos dentro da igreja. Senhor, não quero saber de mais nada, não quero saber mais de ninguém. Ô, Senhor, a partir de hoje, quero saber só de mim, estou largando, estou abandonando. Deixa o barco, não quero saber. Ué? Às vezes não é a vontade, ou vamos ser mentirosos? Vai dizer que você nunca quis fazer uma oração egoísta. Deus não aguenta mais, não quero mais nada não quero mais com nada não. A tua palavra diz que cada um responde por si, e eu quero saber da minha vida, cada um por si, Deus por todo. Estou cansado. Malhar em ferro frio, dar soco no ar, não estou aguentando mais não. É a sua verdade. Quem de nós já não fez essa oração? Quem de nós? Já não chegamos numa estafa, num estresse, numa situação, dizendo: Deus, eu vou deixar o barco correr, está na tua mão, está entregue, fazer aquelas orações de crente que diz: está na tua mão, eu não quero nem saber. Mas é que o Espírito Santo diz: espera aí, não é assim. Volta aqui, vem aqui. Você consegue entender a tua importância para o reino? Você consegue entender a tua importância para a sua família? Você consegue entender as pessoas que precisam de você, das quais você é responsável? Você consegue entender as pessoas que estão olhando para você e que precisam de você? Você consegue compreender o quanto você representa? As pessoas que olham para você enxergam Deus na sua força, na sua postura, na sua maneira, no seu jeito. Peraí, não é assim. Você não pode jogar tudo fora de uma vez por outra. Você não pode jogar tudo fora só porque alguém te frustrou, você ficou magoado ou chateado. Você precisa continuar. Orações de desistências Deus não ouve.
E aí quando você ora para desistir, Ele te manda mais força ainda. Ele te dá uma comida que dura 40 dias. Você que estava acostumado a comer todo dia, você fala, peraí, você come uma comida que você dura 40 dias. Você fala, peraí, ao invés de desistir, me deu mais força ainda, me deu mais graça ainda. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, versículo 5, e eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse, levanta e come, porque te será muito longo o caminho. Seu caminho é longo. Vai ter que ter muita paciência ainda, muita oração, muita graça. Vai ter que ter muita sabedoria, vai ter que ter. Má notícia? Boa notícia. A comida dura. A comida sustenta. O pão sustenta. O Espírito Santo vai te dar força. O Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo vai te habilitar para que você consiga. Você vai conseguir. Quando você pensar que você não está conseguindo mais, faz igual Paulo. Senhor, me dá mais graça. Me dá mais graça, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e eu me regozijarei nas minhas dificuldades, nas minhas aflições, porque eu reconheço que em mim é só o teu poder. Diga amém. A Bíblia diz assim no versículo de número 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Cuidado quando você faz oração de desistência. Deus te dá comidas que fazem você não ter necessidades, ter durabilidade, ter força, ter poder e ter autoridade de caminhar os 40 dias e 40 noites. Fica mais forte do que antes. Interessante, uma coisa muito interessante na vida dos crentes, é quando você pensa, agora vai definhar, agora não tem mais jeito. Ixi, agora não levanta. Agora só está o caquinho, só está o fiozinho. Você virou as costas, você olhou, virou leão. Aí você fala, de onde é que veio esse poder aí? Hein? Fala, sai igual o amigo de Jó. De onde é que veio esse poder que eu não vi? Passou por mim e eu não vi, Jó disse. Nós somos assim, fraquinhos. Às vezes nos prostramos diante do altar de Deus fracos. Querendo que o mundo acabe, querendo que Jesus volta, querendo qualquer negócio que o dia de amanhã não existisse. E você se prostra diante do altar do Senhor, você diz, Senhor, eu não aguento mais, olha aqui, ó, a situação está essa, não tem para onde fugir. Analisa, isso está assim, isso está assim, isso está assim, isso está assim. Ó, está tudo estragado, tudo ruim, tudo feio, não gosto de olhar para nada. De repente, você se levanta da oração, olhando para tudo, tendo esperança para tudo, sonhando, profetizando, acreditando. Quem faz isso? O Espírito Santo, que chega diante de Deus, muda a sua oração e traz de volta, porque buscou com gemidos inexprimíveis poder, graça. Por quê? Porque as orações de desistência não traz nada do céu, a oração de cansaço não traz nada do céu, mas o Espírito Santo, ele transforma, ele muda essa oração, e ele vai com gemidos inexprimíveis e traz diante de Deus força, autoridade, poder, destreza, determinação, e você caminha 40 dias, meu irmão, 40 dias sem sentir cansaço. Amém? Quero falar do segundo, vá comigo em 2 Reis, capítulo 2. Quero falar de um pedido inteligente. Pedidos inteligentes que são feitos para Deus e concretizados por você. Existem coisas que você pede para Deus, mas quem vai buscar é você. Eliseu recebe o chamado para substituir Elias. E ele olha para Elias e olha para ele, olha para Elias e olha para ele. Ele diz, meu Deus do céu. É muito fácil se assumir a função de uma pessoa que tem menos características ou menos favoráveis do que você. Então você chega pronto, seguro. Agora difícil é substituir um Elias por um Eliseu. Um pai rico, um moço trabalhador que trabalhava com o pai, mas um pai rico, uma família abençoada, mesmo em tempo de crise. Viviam sempre de boa, sempre tudo bem. Aí, será que esse homem pôs a capa na pessoa certa? Você já pensou isso? Deus, sou eu mesmo? O senhor tem certeza?
Será que o anjo não errou de endereço, não tinha ele, vai ele mesmo? Aí o Espírito Santo diz assim para ele, não, é você mesmo, não tem erro no céu. É você mesmo que Deus escolheu para frutificar, é você mesmo que Deus escolheu para ser sábio, inteligente, destemido, é você mesmo que Deus escolheu para ocupar o lugar em que você está. É você mesmo que Deus escolheu para enfrentar tudo que você enfrentou. É você mesmo que Deus escolheu para que você seja bênção e seja árvore frutífera onde quer que você for plantado. A Bíblia diz que Eliseu olha para Elias e fala, Deus, eu preciso de mais que esse homem tem aí, porque tudo bem, se eu tenho a mesma porção dele não vai ser suficiente, porque o vaso aqui é um pouquinho mais fraco. Pedidos inteligentes. Eu quero dizer uma coisa para você, que todos nós sabemos da consistência do vaso. Eu sei as minhas fraquezas, as minhas debilidades, as minhas limitações, você sabe as suas. E todos nós devemos ser inteligentes e dizer, eu preciso mais de Deus nessa área, mais de Deus nessa, mais de Deus nessa, porque eu sei a minha consistência. Eliseu olha para Elias e diz assim, eu não tenho a personalidade desse homem. Eu não tenho a determinação desse homem. Esse homem manda o fogo descer do céu assim, consumir 50 homens, de boa. Eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consome todo mundo, pronto, acabou. Sem nenhum peso de consciência, sem nenhuma pena, sem nenhum nada. Eu sou, desça fogo, consome. Eu sou, desça fogo e consome. Tranquilamente. Eu não tenho as características que esse homem tem. Então, Deus, eu vou falar uma coisa para o Senhor que eu preciso. Sabe o que ele tem? Eu preciso da porção dobrada dele. Porque eu não tenho. Esse é um pedido inteligente. É um pedido que o Espírito Santo aprova. Só que o Espírito Santo também tem que interceder com gemidos inexprimíveis diante do Pai por pedidos como esse. Por quê? Porque nós pedimos porção dobrada do Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor nos encha, pedimos a plenitude, pedimos, mas não sabemos o que isso incorre. Não sabemos onde isso vai nos levar. A Bíblia diz assim em 2 Reis, capítulo 2, versículo 6. E Elias disse a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de fronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, agora sozinhos, Elias disse a Eliseu, o que é que você quer? Elias percebe que Eliseu queria algo. Não te deixo, não te abandono e vou com você. O que é que você quer, Eliseu? Deus está perguntando para você nessa noite. Uma coisa só. Eu sei que nós somos pessoas de muitas vontades, muitos querer, muitos desejos. Mas uma coisa só. O que é que você quer que eu te faça? Deus pergunta para você, o que é que você quer que eu te faça? Essa é a grande pergunta estabelecida do céu, que o Espírito Santo precisa nos habilitar a respondermos. Acertarmos em cheio. Uma resposta óbvia para qualquer leigo cristão responder é, a tua vontade, Senhor. Sábia, dentro, atirou em cheio, alvo. A tua vontade, Senhor. O que eu quero a tua vontade nessa área. É a tua vontade que eu quero não quero a minha, não quero do outro, eu quero a tua. Eliseu olha para Elias e diz assim, o que é que você quer que eu te faça? Eliseu abre a boca e diz assim, o que eu quero? Eu quero o dobro do que você tem. Eu não quero o mesmo tanto. E nem um tanto e um terço. E nem um tanto e um quarto. Eu quero o dobro. 2 vezes mais do que você tem. Por quê? Porque eu sei o que eu vou ter que enfrentar. Olha o que você enfrentou. Então eu sei o que é que eu estou passando e o que eu vou passar. Por isso eu quero o dobro. A questão é, eu quero te dizer uma coisa. Você habita num mundo onde jaz no maligno. Você
vive brigando com a carne, com o eu, com a velha criatura. Você vive, você convive, você. E a questão é, será que nós temos pedido de forma sábia? O Espírito Santo diz o que é que você quer. Será que nós temos aberto a nossa boca e dito da maneira certa, dentro da situação? Você está passando por uma provação da sua família, e o Espírito Santo diz o que é que você quer, e você diz qualquer coisa menos paciência. O que é certo você dizer quando você está sendo estreitado num problema familiar? Sabedoria e paciência. Você está passando por um problema conjugal, as coisas não estão se alinhando, não está tendo comunicação, eles estão falando em linguagens diferentes. O que você precisa pedir a Deus? Senhor, me dê sobriedade e discernimento, fecha a minha boca, me ensina a silenciar. Você está passando por uma tentação, e você sente aquela tentação tentando te atrair, e o Senhor diz o que é que você quer. Você diz: Deus, me ensine a matar o eu, me ensine a negar a carne, me ensine a negar a mim mesmo, me ensine a confessar o meu pecado, o meu desejo e a minha vontade. Nós não temos tido sabedoria para orar, sabedoria para pedir, por isso temos contado com o Espírito Santo de Deus, que nos ensina. Paulo diz, ele nos ensina a orar, ele nos ensina a pedir, porque não sabemos pedir. Não sabemos pedir. E então ele vem e nos ensina a pedir da maneira certa e do jeito certo. E a Bíblia diz assim, que Eliseu responde, no versículo de número 9, peço-te que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. Eu não dou conta de fazer o que você faz. Eu preciso de uma porção dobrada do Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Se a sua vida não tem tido vitórias e êxito, se você ainda não conseguiu fechar a boca, se você ainda não conseguiu ter um coração puro, se você ainda não conseguiu, se você ainda vive de projetos, de objetivos que nunca se alcança, Espírito Santo de Deus, eu preciso de uma porção dobrada, porque eu não estou dando conta de ser uma pessoa consagrada, de fechar a minha boca, de não me envolver em embaraços, de não ter inveja, de não cobiçar. Eu preciso de porção dobrada, porque o que eu tenho não está dando conta. Eu tenho cedido, eu tenho perdido, eu tenho sucumbido. A minha carne ainda é muito fraca, e além de ser fraca é dominante, ela domina sobre mim. Então eu preciso de porção dobrada, eu preciso de mais. Senhor, por mais planos que eu tenha, eu não consigo ter uma vida de jejum, de consagração, de oração, então eu preciso de mais. Se os seus projetos, seus planos para com Deus não saem dos papéis, dos pedidos de oração, você está precisando de porção dobrada. E eu preciso de porção dobrada do Espírito Santo. Eu preciso de porção dobrada, eu preciso de mais. Eu preciso de mais, por quê? Porque os mesmos deslizes de um ano ainda, as mesmas quedas de 2 anos, as mesmas questões de anos atrás são os mesmos. Então eu preciso de porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Entre tantas petições que você tem em suas orações, qual foi a última vez que você olhou para Deus e disse: eu preciso de porção dobrada do Espírito Santo? A quantidade que eu tenho não dá, não está dando. Não está sendo suficiente. Eu ainda tenho deslizes, eu peco, eu xingo, eu blasfemo, eu murmuro, e eu falo, e eu fico irritado, e eu fico nervoso, e eu quero, e eu não posso, e eu sei. Depois eu fico chateado e triste com o meu comportamento, eu não me aprovo, e eu fico abatido, porque eu reprovo a mim mesmo. Então eu preciso de porção dobrada do Espírito Santo. Quem de nós estamos 100% contentes conosco? Começando do altar, nenhum de nós. Por quê? Porque sabemos que podemos fazer melhor. Então, se tem uma oração que eu e você precisamos aprender a fazer diariamente, Espírito Santo, dobra. Dobra a paciência, dobra a sabedoria, dobra o amor, dobra a graça, dobre a necessidade de conhecimento, dobre o discernimento, dobre o silêncio, dobre a solitude, dobre a ótica, a visão, dobre, amplie, me dê visão geral e ampliada, para que eu possa enxergar e vir e olhar e entender e compreender. Elias olha para Eliseu e diz assim: você pediu uma coisa muito difícil.
Ué, mas se for fácil, não é tão importante. Mas por quê? Você sabe o que você vai enfrentar daqui para frente? Não, nem eu. Nem eu. Por isso que precisamos ter reservas. Paulo diz, tenhais reservas para o dia mau. E uma das reservas é, me dê o dobro do Espírito Santo de Deus. Eu quero ter mais de ti, porque o que eu tenho não está dando para o gasto. O que eu tenho não está dando para aquilo que eu preciso. Que dirá se amanhã acontecer algo que eu não estou esperando? Que dirá se a semana que vem acontecer algo que eu não estou esperando? Eu não vou dar conta. O Espírito Santo precisa nos ensinar a orar adequadamente. Deus, dá-me mais do teu Espírito, dá-me mais santidade, dá-me mais unção, dá-me mais graça, dá-me mais poder, dá-me mais convivência contigo, dá-me mais desejo para orar. Espírito Santo, eu preciso de mais de ti. Se era um trabalho fácil, ele não precisaria estar pedindo isso. É óbvio que é difícil. Então Elias diz para ele, se você me vir subir, você recebe. Então aí que ele fixou os olhos, e quando Elias é levado ao céu, Eliseu vê, a capa cai, e então ele recebe. Ele fez respectivamente o dobro dos sinais, milagres e operações de Elias. Quero que você vá comigo em Jonas. Jonas capítulo 4. O campeão de orar errado. Jonas é o campeão de oração errada. Pastora, como é que Deus escolhe Jonas para profeta? Jonas não conseguia entrelaçar a comunicação com Deus. Ele não conseguia, os dois não conseguiam andar juntos. Jonas capítulo 4, não dava certo, não combinava, era igual, não combinava. Mas sabe o que Jonas mostra para mim e para você? A paciência de Deus com os cabeças duras. Você acha que Deus só gosta de você? Tem pessoa que tem mania de achar que Deus só gosta da gente. Só. Deus gosta de mim porque eu sou pronto, porque eu. Deus é apaixonado, não estou falando de pecador, tá? Não estou falando de gente que gosta do pecado, que vive no pecado. Não estou falando disso. Eu estou falando de crente, que o problema dele não é com ninguém, é ele Deus. É ele Deus. Porque uma coisa é você arrumar problema com seus irmãos, Deus não gosta. A Bíblia diz que a coisa que Deus odeia é crente que encontra, é abominação ao Senhor, que semeia contenda entre irmãos. Isso aí Deus elimina e Deus odeia isso aí. Crente maledicente. Mas o que acontece? Quando Deus tem seus filhos, os cabeças duras, você acha que Deus só tem filho de cabeça mole? Você só tem filho de cabeça mole? Não. Você só tem filho pronto? Não tem aquele demorado, aquele detalhe, demorado. Aí quando você olhar para ele, você fala, Deus, eu vou perder a paciência. O Senhor olha para você e diz, olha quanta paciência eu tenho tido contigo. Jonas, ele tinha uma necessidade de se expressar, uma necessidade de falar o que pensava, uma necessidade de exposição que era impressionante. Ele queria que Deus compactuasse com ele, concordasse com ele, porque ele estava certo. Ele estava certo, o raciocínio dele é certo. Ora, os ninivitas, Nínive é a capital da Síria, inimiga do povo de Deus. Senhor, se o Senhor dominar esse povo, um favor. Se o Senhor acabar com tudo, dois. Aí Deus manda eu ir lá pregar para eles, para que eles sejam salvos. Eu não estou entendendo esse negócio de soberania do Senhor, não. O Senhor tem que gostar só do judeu. Esse negócio de amar todo mundo, de querer salvar os ninivitas, não gostei não. Só judeus, só nós. Nós somos os preferidos. Nós somos a nação. Pô, agora, que negócio é esse? Eu não estou à altura dessa soberania, não. Eu quero o Deus que gerou Israel, que ama Israel e que defende Israel das nações inimigas. Esse negócio do Senhor agora, de uma hora para outra, querer revelar a sua soberania, dizendo que o Senhor ama os ninivitas e que eles estão na ignorância. Eu não quero saber dessa parte aí, não. Eu quero saber da outra parte só. Aí ele fica irritado e nervoso. Ele não gosta da soberania de Deus, ele não se dá com a soberania de Deus, ele quer que Deus defenda os judeus e toma partido dos judeus e fique só com os judeus. O nosso Deus é só Deus nosso, não é Deus de mais ninguém. Só nos defende, só nos ama e só cuida da gente. Só. Deus falou, não, Jonas, eu quero salvar os ninivitas,
eu vou salvar, mesmo que eu tiver que destruir a nação daqui a 100 anos. Depois de 100 anos, Nínive foi destruída. Mas aqui foi salva, essa geração foi salva. Aí ele prega, aí todo mundo se humilha. Engraçado, né? Você imagina a pregação dele? Se vocês não converter, 40 dias vai subverter a cidade. O que é, Jonas? Não vou repetir, não. Escutou, não escutou, não quero nem saber. O que é que ele falou? Ele falou que se nós não se arrepender em 40 dias, Deus vai acabar com tudo. Ah, então vamos lá. Aí ele fala assim, quem não se arrepender em 40 dias, vai subverter, tudo vai ser derretido. O que é que ele falou? Aí um ia passando para o outro. Você imagina a pregação dele. Você acha que tinha eloquência? Tinha vontade que os ninivitas se convertessem? Não tinha vontade, ele não queria. Não queria que ninguém se convertesse. Sabe o que aconteceu? O rei, criança, velho, até os animais jejuaram. Jonas falou, meu Deus, o que é isso? Sabe por quê? Eu quero dizer uma coisa para você, um dos seus equívocos é você achar que você domina o trabalhar de Deus. Eu fico olhando para algumas pessoas que elas sofrem tanto e elas acham que são as orações delas. É claro que você tem que orar, mas são as orações, foi o trabalho, foi aquela batalha espiritual. Foi aquela campanha e aquele que fez, e porque ali eu venci aquele demônio, e porque ali eu amarrei aquele, e aí eu nocauteei aquele e aquele. Mal ela sabe que Deus fez tudo sozinho. Por quê? Porque quando Deus quer fazer algo, Ele faz e ponto. Ele faz e ponto. Jonas estava ali mal pregando para aquele povo, e aquele povo se convertendo, a nação inteirinha. Ele olha e diz assim, então não adiantou nada eu ficar cochichando, não adiantou nada eu não fazer questão, não adiantou nada esse povo converteu todinho. Mais convertido que o judeu. Quando Deus quer salvar alguém, essa pessoa fica mais convertida que os crentes. Sabia disso? Não limite Deus. Não queira limitar o Senhor. Não queira fazer isso. Não ache que as suas orações e que as suas necessidades e que as suas petições e você fica e é refém disso e não fala para não magoar fulano, não fala a verdade que liberta e faz isso porque se eu fizer isso, o que vai ser? Se eu fazer isso, se eu fizer aquilo? Não, você não confia em Deus? Confia ou não confia em Deus? Quando você diz está nas mãos de Deus, é porque está nas mãos dEle. E você não é refém. E você não tem grilhões. E você confia. E continua a sua jornada. E continua a sua vida. Porque você confia no Senhor. Jonas não gosta. Quando todo mundo se converte. Aí ele fala, eu quero morrer. Nossa, quanto desgosto. Eu quero morrer, não gostei disso aí não, todo mundo se converteu, a coisa não saiu do meu jeito. Ficou ofendido. Cuidado quando você fica ofendido. Não, senhor, não gostei, não gostei. Eu queria que o senhor tivesse rachado a cabeça do meu inimigo, eu queria que o senhor tivesse feito assim, eu queria lá, não está pagando, ó, tem que pagar, vai pagar, ímpio, vai pagar. Não vai pagar, não pagou? Então eu vou fazer crise existencial, não gostei disso aí não. Às vezes nós não dizemos, não verbalizamos. Jonas teve a coragem de verbalizar um profeta, mas nós não verbalizamos. Quantas atitudes nossas é porque nós estamos atravessados aqui com a decisão de Deus. Ficamos atravessados com a decisão de Deus e não queremos assumir, não queremos respeitar, não queremos honrar com coisa que o nosso respeitar, nossa honra vai virar alguma coisa. Deus vai fazer o que quer, quando quer, como quer, com quem quer, do jeito que quer. Aí Jonas falou, estou desgostoso, quero morrer. Não aguento mais não, quero morrer, esse povo se converteu, quero morrer. Capítulo 4, versículo 1, mas isso desagradou extremamente Jonas e ele ficou irado. Ele não gostou do que Deus fez. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra estando na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, em grande benignidade, que te arrepende do mal. O Senhor é bondoso, eu sabia que o Senhor ia acabar perdoando esse povo. Você sabia que Deus é perdoador, e Deus é amoroso, e Deus é misericordioso, e Deus é grande, e Ele é benigno, e ai de nós se não fosse isso? Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor vai ter que escolher entre eles e eu. Mais ou menos assim. O Senhor não salvou eles, agora eu quero morrer. Não quero viver mais não. Aí você olha para uma petição dessa, aí você fala, mas peraí, quanto pedido errado, quanta formulação errada, quanta situação errada.
Quanta ofensa, quanta crise, quanta situação não se conforma com aquilo que Deus faz, do jeito que Deus faz. Saiba, Deus está fazendo o melhor por você. É o melhor. Mas, pastor, o melhor não. Se fosse eu estaria fazendo melhor. Ah, estaria fazendo melhor? Quando você murmura da sua vida, você está dizendo, Deus não sabe fazer. Dá uma licença que eu faço melhor, é isso? Quando a gente reclama, quando a gente vai para os nossos métodos para resolver. Não, agora eu vou resolver do meu jeito. Peraí. Quer dizer que você está falando o jeito de Deus não é bom. Deus não sabe resolver problema. Quem sabe resolver problema sou eu. Hã? O que ele estava dizendo aqui? Ele estava, Deus não sabe resolver, eu que sei resolver. Ah, como eu queria a unção de Elias. Mandava descer fogo em todo mundo. Deus olha para ele assim, você faz bem de ficar irado desse jeito, de ficar nervoso, irritado assim? Cuidado com as suas irritações. Você ora não só quando você ora, literalmente, mas quando você fala com Deus, você está orando. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dessa cidade, e ali fez uma cabana. Versículo 5, e ali sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda tinha esperança, depois que falou que Deus que queria morrer, acho que Deus vai repensar, que eu falei que eu quero morrer, que eu quero que ele me mata. Ele vai falar assim, bom, coitadinho do meu servo, deixa eu vou ver se dá um jeito. Será que ele tinha alguma esperança? As coisas que Deus quer para você estão definidas, e as que não estão definidas estão dependendo de algumas questões, mas Deus já tinha definido que queria salvar Nínive, ponto. Existem coisas que Deus... E Jó explica isso muito bem, né? Jó, na sua inteligência, ele diz assim, as coisas que Deus planejou para mim, está planejada e pronto. E eu tenho que entender, aceitar e vamos embora. Não adianta ficar lamentando. Será que Jonas tinha ainda a esperança que Deus mudasse de opinião, mudasse e dissesse, não, meu filho, peraí, porque não morre não. Eu vou matar todo esse povo aí, porque eu gosto de você mesmo. Hã? Você tem honrado e aceitado a vontade de Deus? Não é isso que a oração do Pai Nosso diz? Seja feita a tua vontade. Porque quando a vontade de Deus se manifesta, existe um comportamento abatido, irritadiço, irritado. É normal que quando a vontade de Deus vem contra o que você espera, que você fica abatido 3 dias, chateado. É normal, isso é normal, somos humanos. Mas daí, para achar que quer morrer, para querer fazer chantagem e querer desistir de tudo, aí não, aí peraí, aí já não dá. Até aqui é ser humano, passou daqui e já está em rebelião. Hã? O que Deus quiser fazer para te ensinar e para te moldar, Ele pode fazer. Todos nós dizemos, pode, pode, aleluia, glória a Deus. Só que quando Deus vai fazer, revolta, fica querendo encontrar culpado. Eu te disse uma coisa, eu vou te repetir. Nunca, quando algo acontece com você, nunca, você está isento de responsabilidade. Sempre aquilo tem a ver com a sua vida. Deus quer te ensinar algo. Deus quer te libertar. Deus quer usar isso para o seu crescimento. Ou então, rasga a Bíblia. O mesmo texto que você leu. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Eu sei que você já deve ter conhecido pessoas que Deus mexeu na vida dela de toda espécie para que a alma dela fosse salva, para que a alma dela, para que ela acordasse, para que ela despertasse, porque a alma do ser humano é de grande importância para Deus. Deus enviou Jesus por causa da alma do ser humano, e Ele enviou o Espírito Santo para cuidar dessa alma e apresentar para Cristo uma noiva, sem mancha, sem ruga e sem mácula. E a Bíblia diz assim, e fez o Senhor nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para fizer sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do enfado. E Jonas alegrou em extremo por causa da boboreira. Ele amava aquela boboreira mais do que qualquer ser humano em Nínive inteira. Cuidado, quando você está irado, você pode trocar pessoas por coisas. A boboreira era só uma planta. E Deus quis ensinar ele que tanto os seres humanos e animais que estavam ali, que estavam vivos, que ele não deu importância. E ele estava agora chorando e triste por causa de uma boboreira.
Deus fez secar a boboreira e ele ficou chateado e diz: eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Já te disse que eu quero morrer. Quer dizer que agora, há um pouquinho tempo que você estava debaixo da sombra da boboreira, estava tudo bom para você, e você ficou feliz por causa da boboreira. Agora que eu sequei a boboreira, o seu humor mudou de novo. Você não percebe que você gostou da vida da boboreira e você não dá importância para a vida das pessoas de Nínive? Você percebe como os seus valores estão invertidos? A questão é quando você ora, o seu sistema de valorização está correto. Você ama a justiça e ama o lado certo. Você faz o que é certo e gosta da verdade. O Espírito Santo precisa intervir nas nossas orações para mudar o quê e fazer o quê? Mudar o quê diante de Deus e mudar em nós o quê? Para que nós possamos aprender a orar de uma forma correta. Ele termina o texto para nós encerrarmos, no versículo de número 9. Disse Deus a Jonas: você faz bem que assim te ires por causa da boboreira? Que triste que termina o livro, né? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Vou ficar revoltado até morrer. Estou revoltado, eu não vou mudar de posicionamento. Filho, profeta, e Deus amava Jonas. Sabia que Deus amava Jonas? Amava Jonas. Pastor, amava esse cabeça dura? Amava esse cabeça dura. Quem de nós, às vezes, não somos cabeças duras? E por isso Deus nos deixa de amar? Quem de nós não oramos errado? Oramos com uma visão curta, com uma visão imediatista, uma visão para o agora, sem entendendo que os meios levam ao final, a finalidade. Achando que Deus tem pressa de resolver todos os nossos problemas ontem. E Deus não tem pressa. Diga: Deus não tem pressa. Quem tem pressa somos nós que somos ligados ao tempo e presos por Ele. Deus é o Senhor do tempo, Deus não tem pressa. Aí você não gosta de ouvir isso porque você tem muita pressa e você quer que Deus tenha pressa e que Deus faça para ontem aquilo que você precisa. E aí Deus não faz. E aí você fica bem um dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia você dá uma reclamadinha. E aí você fica bom no 5º, no 6º, no 7º, você fica cansado. No 8º, desanimado. E assim você fica de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O que nós precisamos aprender a orar? Senhor, eu quero honrar a sua vontade. Eu quero ser fiel à sua vontade. E mesmo quando eu, por estar comprometido com alguma coisa e eu fizer algo que... Ó que oração poderosa. Essa é poderosíssima, presta atenção. Deus, quando eu fizer qualquer coisa que não for da tua vontade, e eu estou fazendo para me livrar, para acabar logo com o problema, fecha a porta. Não abre não. Não deixa eu me acovardar e querer não ser útil para o teu propósito. O Senhor não é um Deus que abre, não é um Deus que fecha. Todas as vezes que eu quiser burlar o teu plano, burlar o teu propósito, toda vez que eu me senti acuado, toda vez que eu me senti refém de uma situação, e eu querer sair do seu propósito, fecha a porta. Fecha a porta, Deus. Fecha a porta. Não deixa eu procurar atalhos. Não deixa eu procurar alternativas fáceis. Eu quero atravessar do outro lado sem cheiro de fumaça. Eu quero encarar tudo que eu tiver que encarar, porque eu preciso ser forte. Eu preciso aprender. Ainda dá tempo, Deus, eu quero aprender. Eu preciso aprender. E eu preciso do teu Espírito Santo. Então não permita. Mesmo que eu te pedir, eu vou te pedir, Deus, por favor, faz. Eu quero ficar livre disso logo, eu quero me livrar disso logo, eu quero que esse problema seja resolvido. Eu estou, Senhor, a ponto de desistir, eu abro mão. Senhor, fecha a porta. E Ele fecha. Não porque você pediu. E Ele fecha porque você é dEle. E Ele vai te ensinar a andar nos moldes dEle. Jonas emburrou, ficou azedo, mal-humorado. Deus planta a boboreira, faz ela morrer. Para ensinar. Aprendeu? Não. Não aprendeu. Deus perdeu. Quem disse? Nós não conhecemos o resto da vida de Jonas. Só não está escrito. Não é porque você não aprendeu hoje, que você não vai aprender nunca. Tem ainda alguns anos aí pela frente que Deus planejou para você, para te ensinar.
Vamos aprender a amar a Deus, confiar no Senhor e andar segundo os caminhos dEle. Diga amém. E da mesma maneira, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como se deve. E Ele intercede pelas nossas fraquezas. Que tipo de fraqueza? Elias, desistência. Eliseu, consciência do que não estamos à altura. Jonas, teimosia. E que teimosia. A gente podia fazer uma competição de teimosia, não é verdade? Somos muito teimosos. Ainda bem que Deus é Deus dos teimosos, amém? Amém. A gente aprende. Eu aprendo, você aprende, todos nós vamos aprender. Amém? Agora, quando você vê o seu irmão cabeça dura, põe a mão na sua também. Você olha para o teu irmão e fala, que cabeça dura? Olha a sua, que a sua já está até quadrada. É ou não é? Porque é muito fácil você olhar para o outro e julgar o outro, né? Falar, olha que cabeça dura, que teimoso, não está vendo, não acorda. E quantas coisas eu não estou vendo, você não está vendo, a gente não acorda. Não é? É ou não é? Ou não é? Ou tem algum anjo aqui, que eu não estou sabendo? É ou não é? O Deus de Elias, Deus de Eliseu e Deus de Jonas. Deus do que quer desistir, poderoso, que a terra precisava dele. Deus daquele que tinha consciência da sua fraqueza e limitação. E Deus do teimoso. Ele é Deus de todos aqueles que o servem. Ele é nosso Deus. Nós amamos a Deus. E vamos aprender. E vamos aprender. Agora, bom para mim que eu não demore. Bom para você também que você não demore. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Que você feche os seus olhos. E que você entenda que você tem um amigo. O Espírito Santo de Deus. Ele é seu companheiro. Ele ama você. E Ele não te condena, Ele te convence. Quem te condena aqui, fica lançando condenação e culpa é Satanás. Para de ficar com essas coisas ruins na cabeça. Que Deus não gosta de você, que Deus está triste com você, que Deus. Não pense por Deus. Só diga, Senhor, eu estou aqui. Eu me enquadro no caso de Elias. Sou uma pessoa forte e determinada, mas quando eu canso, Deus, só a tua graça para me fazer voltar, para me retornar. Senhor, eu me enquadro no quadro de Eliseu, Senhor. Eu reconheço a minha fragilidade, a minha debilidade, e por isso eu busco mais de ti. Eu me enquadro no Jonas, porque eu sou teimoso, Senhor. Eu quero as coisas da minha maneira, do meu jeito. Eu acho que eu sou certo em tudo. Eu acho que as coisas que eu penso são corretas. Mas hoje eu descubro que o Senhor é Deus dos teimosos também. Então, o Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem ouvido muita oração teimosa, muita oração de desistência dos fortes, muita oração de que pessoas que reconhecem a fragilidade. E eu te peço, a minha oração nesta noite é uma dessas. Diga para o Senhor, a minha oração, Deus, é a oração de um Elias. Que às vezes, Senhor, eu percebo que eu estou sendo vencido pela minha fraqueza. Eu estou sendo envolvido por um sentimento que não é o meu perfil. Eu não sou assim. E eu não quero. Eu fico triste de olhar para mim e ver, Senhor, que eu não estou bem, que eu não sou essa pessoa. Quem sabe você está vendo, você é um sentimento que você não gosta nessa noite. Está vendo vontade de desistir, está vendo fraqueza, cansaço. Você não consegue mais ter esperança, você não consegue mais ter alegria. E você fala, Deus, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Diz para Ele. Espírito Santo, eu quero fazer uma oração. Que o Senhor possa unir-se com ela agora. Eu não gosto do que vejo. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu quero voltar a ser aquela pessoa forte, destemida, que abençoa a minha vida, que abençoa as minhas situações, que abençoa a minha causa, que abençoe as minhas questões que estão incompletas. Eu quero que a minha vida possa contar comigo. É isso que eu preciso. Você que é uma pessoa determinada, forte, que você está soltando as rédeas da situação. E você ora e diz, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Me ajuda. E eu não gosto de ser fraco. Eu não gosto de ser frágil. Eu não gosto de ser infeliz. Eu quero de volta aquela alegria, aquela felicidade que eu recebi de Cristo. Eu quero de volta, Deus, eu quero voltar a brincar com
As pessoas, eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a gostar do tempo, seja inverno, calor, primavera. Eu quero voltar a desfrutar daquilo que o Senhor me deu. Eu quero voltar, Senhor, a usar a força que o Senhor me deu para desfrutar da vida que o Senhor tem me dado. Quem sabe você faz a oração de Eliseu e você diz assim: Deus, eu preciso mais de Ti, eu não estou dando conta. O que eu tenho do Senhor não está sendo suficiente para eu me manter separado, para eu me manter bem, para eu me manter em comunhão contigo. Não é suficiente. Eu reconheço, meu Senhor, que o vaso é frágil. Espírito Santo, interceda por mim. Interceda por mim. Interceda por mim, Espírito Santo de Deus. Eu preciso da sua intercessão e do seu convencimento. Quem sabe você ora nessa noite e você diz: Senhor, eu sou teimoso igual Jonas. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Eu quero que as coisas aconteçam da minha maneira. E eu preciso que o Senhor me ajude. Quantas orações, Espírito Santo, eu fiz que o Senhor teve que mudar. O Senhor teve que converter elas. Mas me ensina a orar, Espírito Santo. Ensina a orar. Me ensina a orar. Eu não quero mais que as minhas fraquezas contaminem as minhas orações. Eu não quero mais que o desânimo. Eu não quero mais que o excesso de fragilidade. Eu não quero a teimosia. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu quero que o Teu Espírito Santo, ó Deus, me ajude. Eu quero que o Teu Espírito Santo me console. Pai, nós Te pedimos nessa noite. Precisamos de mais unção. Precisamos de mais poder e autoridade. O vento veio e levou embora. Levou embora tudo aquilo que não era Teu. Deixa o vento do Espírito Santo soprar agora e levar ressentimento, mágoa. Quem sabe você está com um pensamento aí na sua cabeça: fulano não gosta de mim, ciclano não... Para. Não é nada disso. Não deixe Satanás fermentar a sua mente, fermentar a sua vida. Não é nada disso. Deus ama você e tem cercado de você de pessoas boas. Deus tem cercado você de pessoas que te amam. Nada disso. O Espírito Santo soprou sobre você para limpar seu coração, para limpar sua alma, para limpar sua vida. Fala para ele: Senhor, tenha paciência com esse Jonas aqui. Eu sou o Jonas, mas eu sou Teu. Tenha paciência. Tenha paciência, Senhor. Eu sei que o Senhor tem, mas eu te peço, tenha paciência comigo e me ensine. Eu vou melhorar, Deus, eu vou mudar. Eu quero melhorar. Eu também não gosto de ser assim, eu não gosto. O Senhor pensa que eu sou feliz em ser assim? Eu não gosto. Eu quero ser diferente. Eu quero mudar, eu quero ser mais quebrantado. Quero que você diga assim comigo: meu Deus, dá-me mais do Teu Espírito. E Espírito Santo, intervém as minhas orações. Muda as minhas orações. Muda as minhas convicções. Em nome de Jesus, eu te peço. O Senhor é meu ajudador, meu amigo, meu intercessor. Diante do Pai, ora do jeito certo. Eu orei errado, então ora do jeito certo. E em mim, molda, muda, transforma. Porque eu sei que o Senhor é Deus de Elias, de Eliseu e de Jonas. Então, em nome de Jesus, nas crises da minha vida, que eu quero desistir, que eu reconheço a minha fragilidade e tenho medo, e que eu sou teimoso, por favor, me ajude. Me ensine a orar. E não permita que eu me expresse demais. Em nome de Jesus, me detenha. Me ajude, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, meu amigo, enche a minha vida, enche o meu coração, enche a minha alma da Tua presença. Eu vou te buscar mais, eu vou te procurar mais, porque eu preciso mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão direita para o alto. Que o Espírito Santo de Deus ministre sobre o seu coração e sobre a sua alma o poder, a gravidade e a soberania da palavra, para que Satanás não venha com os seus dardos inflamados fazer com que você titubeie ou deixe a sua mente fermentada. Que o Espírito Santo te cubra nesta semana, que dê para você a vitória
avidez pela palavra, desejo por cultuar e adorar ao Senhor. Que o Espírito Santo te cubra pelo poder da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém?